Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas. Eu sou o professor André e nesta aula vamos falar então sobre a África e o crescimento das relações com a China, né? Esse país que vem crescendo muito, né, em todos os setores atualmente, ok? Vamos lá então. Olha só, o objetivo então da nossa aula é analisar as relações comerciais e a influência da China no continente africano, que vem crescendo bastante nos últimos anos aí. E aqui vamos pôr aqui perguntas para reflexão. Vocês sabem quais os interesses da China em investir na África? Então vamos dizer assim, né? Será que alguém dá dinheiro para outra pessoa de graça, assim, né? Sem nada em troca? No sentido, agora imagine no sentido de país, né? Será que algum país dá dinheiro de graça para outro país? Temos interesses por trás, de um modo geral, né? E vamos descobrir os interesses chineses também. Quais são as relações comerciais existentes entre os países africanos e a China? E podemos pensar em um novo colonialismo, né? Um novo processo de colonização, né, por meio da China? Vamos ver aqui então se isso vem se caracterizando, né? Olha só, então aqui tem uma charge que você pode interpretá-la aqui, né, comigo. Olha só, aqui o tio Sam representando os Estados Unidos da América e aqui o presidente ou o líder, né, chinês, que vem entrando no continente africano, né, sem pedir licença para os Estados Unidos, entre aspas, invadindo, né, as relações ali com os países africanos. Então, por que isso vem acontecendo? Então, os Estados Unidos, com que olhos ele veio olhando isso daí, né? Atualmente, os Estados Unidos ainda é a maior potência militar, econômica e política do mundo, e até cultural, né? Mas a China, ela vem começando a ultrapassar, primeiramente, aí, a questão econômica. Vai, nos próximos anos, ultrapassar os Estados Unidos na questão econômica, uma previsão, segundo os economistas, né? E isso traz junto também as outras formas de influência, né, em relação à China com os países africanos, por exemplo. Então, olha só, a África tem se destacado por receber vários investimentos estrangeiros, mas o que vem se destacando são os investimentos chineses. Vocês sabiam que, por exemplo, né, a China está investindo em uma nova capital para o Egito. Ela vai arcar com cerca de 80% de todo o investimento nessa nova capital, né, atualmente a cidade do Cairo vai ter uma nova capital, e 20% será um investimento mesmo egípcio. E quais são os interesses da China quanto a isso, né? Nós vamos ver que tem a ver com a influência no continente africano, que isso vai repercutir mais no futuro em também, né, maior parceria comercial, mais riqueza gerada para os dois lados e a ascensão chinesa aí em todos os cenários, tá bom? Muito bem. A China mantém então cada vez mais próxima a sua relação com o continente africano, em setores considerados estratégicos, né? Já pensaram quais são então esses setores? Conforme mostra ali a charge, né? A parceria entre os africanos e os chineses. Então, olha só, nós sabemos então que a China ela vem investindo aí no setor, por exemplo, de infraestrutura, né? No continente africano. Perceba aqui, né? Ela investe, por exemplo, em modernização urbana, né, como essa cidade é a nova capital do Egito que já foi citada, ferrovias, rodovias, melhoria de portos, aeroportos, construção civil, né, extração de recursos minerais, como petróleo, como carvão, diamante, assim por diante. Então, essas relações da China com os países africanos vêm aumentando cada vez mais, ao passo que os Estados Unidos permanece praticamente estagnado quanto a isso, né? Então, vamos ver se isso aí, então, vem causando, né, incômodo aos Estados Unidos ou não. Muito bem. Então, olha só, é importante, então, saber que os países africanos são importadores de produtos industrializados, né, chineses, como, por exemplo, atualmente a China possui o maior parque industrial do planeta. A maior manufatura do planeta está lá na China, né? A maior mão de obra do planeta, né? Proporcionalmente, pensa, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes atualmente, né? Sabemos que tem uma grande mão de obra naquele país. E produz muitos produtos, tudo que se deve imaginar. Talvez alguma coisa que você está usando, talvez um celular nesse momento, ou a própria TV que você está assistindo, né? Componentes, ou até a própria televisão em si, o celular foi feito na China. Então é a maior manufatura do planeta atualmente. E os países africanos também consomem esses produtos, né? Que de um modo geral são baratos comparados com os produzidos nos países desenvolvidos já, né? Só que lembrando,
é produzido na China, mas com a tecnologia estrangeira, como do próprio Estados Unidos da América. Vamos imaginar que, por exemplo, a produção de, vamos pegar aqui de tênis, né? Um tênis, tem a sua tecnologia, tênis da Nike, tênis da Adidas e assim por diante. Então, a tecnologia vem dos países desenvolvidos, é fabricado na China e exportado, por exemplo, para os países africanos que ainda não, de modo geral, não tem essa tecnologia, né, de produção de calçados em larga escala aí, de qualidade, tá bom? Então, olha só, já que a China importa então volumosas quantidades, né, de matérias-primas como ferro, ouro, diamante, né, ela compra produtos matérias-primas, né, do setor primário dos países africanos, como Angola, como Moçambique, e exporta produtos já transformados na indústria chinesa, tá bom? Então essa que é a relação aí. Aqui então temos um infográfico mostrando essa relação, olha só. A África então exporta petróleo, minério e metais, e em contrapartida a China transforma isso aqui tudo lá nas indústrias e envia por meio de construção de estradas, hospitais, escolas, que eu já falei aqui, né? Maquinários, aparelhos eletrônicos, enfim, os produtos transformados na indústria, né? Então, em 2013, né, tinha aí uma relação comercial de cerca de 200 bilhões de dólares, né? Até então, já deve ter aumentado bastante essa relação comercial. E tinha um investimento ali, um compromisso de investimento até o ano de 2020, de cerca de 100 bilhões de dólares, né? Que já teve esse investimento lá em vários países, em vários setores da economia. Muito bem. Bom, aqui temos uma manchete de jornal, né? Olha só, a China na África, discurso sedutor, intenções duvidosas. Então, vamos fazer a pergunta e responder aqui. Quais são os interesses chineses, né, no continente africano? E será que a China é um novo país imperialista, né, no continente africano também? Então, olha só, da mesma forma como os países europeus, né, os Estados Unidos foram imperialistas, ou seja, influenciaram os outros países, né, colonizando, né, e explorando economicamente os países ou o continente africano, né, que até então não eram países, consequentemente, teve um saque, né, dos produtos que existiam lá, né? Por exemplo, os produtos primários como ouro, diamante e assim por diante. Atualmente a China vem investindo de uma outra forma nessa relação aí, mas também com seus interesses, claro, de influência política, influência econômica, influência até cultural, que nós vamos citar mais adiante. Isso tudo para consolidar então a sua dominância no mundo, né? O objetivo, claro, da China é conquistar o maior espaço no cenário global possível. Assim como os Estados Unidos também já conquistou isso aí, né, e assim por diante. Então é um jogo de interesses, tá bom? E claro, a África, de um modo geral, fica refém porque ainda está em processo de desenvolvimento, tá bom? Então olha só, papel da China na África, né? Imperialismo ou cooperação? Então tem essa dualidade ali, será que está cooperando, né? Será que a China é boazinha, assim, só de cooperar com os países africanos, né? Ou então a gente também pode pensar assim, será que ela é totalmente assim, só questão comercial, né? Só relações comerciais? Então nós temos que pensar nisso daí, né? Então nenhum país dá nada de graça para o outro, né? Há uma relação, uma troca, tanto de influência como de comércio também, para defender os interesses de cada país, tá bom? Muito bem. Então tem aqui, ó, além da influência chinesa nas questões aí comerciais, há também influência nos aspectos culturais. Você sabia que atualmente, né, a China detém em vários países africanos centros de formação aí para a língua, o mandarim, que a língua chinesa é o mandarim. Inclusive é a língua mais falada no mundo, hein? Nem é o inglês a língua mais falada, somando, né, todas as pessoas que falam no mundo. É o mandarim. Aí sim, depois vem o inglês, porque é a língua mais difundida no mundo, mas o mandarim poderá ser a mais difundida no mundo nos próximos 100 anos, aí, vamos dizer assim. Por quê? Porque a China vem investindo nisso. E a África não deixa de ser um dos continentes que a China investe muito, né? Por exemplo, investir em escolas lá que formam pessoas que aprendem o mandarim e essa língua daí pode ser utilizada na relação comercial, né, com a China, entre os países africanos e a China, tá bom?
Muito bem, então vamos para a nossa primeira atividade aqui. Olha só, analisando as iniciativas econômicas e culturais da China nos países africanos, escreva sua opinião sobre o que essas estratégias podem causar de consequências para o continente africano. Então, imagine aí as estratégias chinesas e as consequências, né, para os países africanos. Então, olha só, quais são as consequências para o continente africano, né? O que pode causar quanto a essas estratégias, né? Então, você pode colocar no seu caderno aí, baseado no que nós já falamos até então, e retornaremos com a correção a seguir. E aí, queridos, conseguiram colocar aí, então a sua opinião sobre a influência, né, que a China vem exercendo sobre os países africanos e quais são as consequências disso? Vamos ver aqui então, olha só. Então sabemos que a China ela vem investindo forte, né, em setores como os estratégicos, né, que é a infraestrutura, investindo em educação, investindo em hospitais, né, a questão urbana, investindo em tudo isso aí também em exploração de recursos naturais, né, como recursos minerais, aí, petróleo, ouro, diamantes. Muito bem. E quais são as consequências para os países africanos? De um modo geral, eles ficam refém da tecnologia chinesa e das relações com a China, né? Aí a China passa então a exercer grande influência política sobre esses países e, por exemplo, né, vamos citar aqui uma situação. Na ONU, os países africanos, por ter uma grande relação e influência chinesa, podem votar certas situações de acordo com os interesses chineses. Da mesma forma como os Estados Unidos fazem com muitos países até africanos e países da América Latina e da Ásia, né, que são subdesenvolvidos ainda. Por exemplo, se a China empresta dinheiro para países africanos, automaticamente esses países
tendem a votar na ONU de acordo com os interesses chineses, como, por exemplo, a questão ambiental, né, lá na ONU, a questão de igualitarismo ou não, né, e assim por diante. Então, vocês percebam que não é à toa que a China vem investindo, ela tem seus interesses também, podem ser interesses escusos, ou seja, sem a moral aqui que conhecemos no Ocidente, né, ou pode ser também interesses bons, né, para os dois lados. Da mesma coisa, do mesmo jeito, os Estados Unidos também faz com os países que eles também têm certa influência, tá bom? Então, não existe bonzinho e malvado nessa relação. O que existe são interesses de cada país. Então, cada país tem que avaliar, então, quais são os seus interesses, né, e se vale a pena sofrer a influência de um país, né, que tem a tecnologia, né, assim por diante, e dinheiro, né, principalmente, tá bom? Muito bem. Bom, e aqui temos alguns exemplos, olha só, essa ferrovia aqui, que foi formada então pela China, lá no continente africano, ela é uma das principais. Ela nasce na Tanzânia e vai até a Zâmbia, né? É a chamada Tazara, né? É a Tanzânia, Zâmbia, Railway, deve ser assim a pronúncia, tá bom? Funcionando até os dias atuais, né? Sabemos então que a construção dessa ferrovia, né? Ela é muito importante para a extração e escoamento do cobre naquela região, né? Explora o cobre nessa região e leva então essa produção para, na verdade nessa região, e leva o cobre então para os portos e exporta aí para a China e talvez transforme-se lá na China em produtos como produtos elétricos, né? Fios que vai cobre dentro, circuito eletrônico de brinquedos, circuito eletrônico de eletrônicos, né, de modo geral, celulares, computadores, notebooks. Então a China ganha muito com isso também, tá bom? Então olha só, vocês sabiam que a cooperação entre China e a África já começou desde os anos 50 e 60? A China já vem investindo lá desde esse período. Atualmente mais, né? Mas já vem desde esse período aí. E um exemplo é essa ferrovia aí. Outro exemplo aqui, olha só. A China investiu em Mali, né, que é um país, 1,5 bilhão de dólar, né, para renovar então a ferrovia, vou tentar pronunciar aqui, Bamako-Dakar, ok? Que vai de uma capital a outra aí, que permitirá a exportação então de ferro, né, de Mali pelo porto da capital de Senegal. Então, é essa região aqui então que estamos falando, tá bom? Muito bem. E aqui também temos outra informação aqui, ó, outro projeto, né, ainda maior, ligará o porto de Bamako, Bamako, né, que é uma região, ok? Uma cidade aí, ao porto de Conakry. Então fica nessa região, melhor dizendo, fica aqui, né, nessa região aqui que vocês estão vendo nesse outro mapa aqui, ó, tá bom? Vai ligar essa região aqui até essa outra região, tá bom? Capital lá da Guiné, exportando o que então, nesse caso? Minério de ferro no território do Mali, tá bom? Muito bem. E aqui temos uma outra situação interessante, olha só. A questão de um país para ser um país imperialista, dominador, normalmente ele fixa bases militares. E a China não é diferente, ela já começou então também a fixar bases militares no continente africano em locais estratégicos, né? Inclusive a geografia, como é a ciência da guerra, né, ela precisa analisar isso também. Uma das funções da geografia é analisar esse aspecto geopolítico, né, de exercer poder um país sobre o outro. E vamos ver aqui no caso da China, olha só, tem uma base militar no Djibouti, okay, que é um país. Nós sabemos então que essa base fica numa região estratégica aqui, ó, se vocês olharem no mapa, que é uma região que está na entrada do Mar Vermelho. O que tem de importante nessa região? Para e pensa, né? Tem aqui então um dos lugares mais importantes nas rotas comerciais marítimas, né? Que aqui o Canal de Suez. Então, se em caso de guerra for estrangulada essa região aqui, corta-se então a relação de abastecimento, por exemplo, de petróleo para a Europa e Estados Unidos. E aí então que a China pode ter uma vantagem sobre isso. É claro que os Estados Unidos também têm bases ali, né? Países europeus também têm, mas é um exemplo para vocês entenderem que é assim então que começa a questão de relações militares, né? Domínio. Isso aí foi a partir de 2017.
Bom, e aqui tem também a relação aí, ó, da ONU com os países africanos. Olha só, atualmente a China não avança em operações militares, né, graças então à presença da ONU, né, que procura intermediar então, né, sem então o aval do Conselho de Segurança. Então a China não está colocando mais base, pelo menos não sabemos tudo, né, quanto a isso, mas aparentemente ela não está colocando tantas bases no continente africano, de acordo com o Conselho de Segurança da ONU. Mas isso é só uma questão de tempo, né? Sabemos disso, que a China pode colocar mais bases, né, disfarçadas e tudo mais, para poder controlar o continente africano de um modo geral. Quando a China constrói um novo porto em algum país e compra esse porto, ela pode rapidinho transformar esse porto em um porto militar, para colocar navios de guerra. Então, tem essa coisa que é disfarçada também, pode ser que seja assim também, tá bom? Muito bem, outra informação aqui, olha só, uma manchete de jornal. China está tentando construir uma base naval, né, atlântica, ou seja, do lado do Oceano Atlântico. Então aqui temos a informação. Qual a intenção da China, então, com essa implantação dessa base naval ou dessas bases navais? Então tem tudo a ver com estratégias geopolíticas, estratégias aí de influência no mundo, tá bom? Muito bem. Vamos para a nossa segunda atividade. De acordo com o que estudamos sobre as relações da África com a China, escreve qual a estratégia desenvolvida pela China como forma de investimentos no continente africano, como que vem causando, então, inquietação no cenário global. Então, como que os Estados Unidos vem vendo isso daí? Você já parou para pensar? Como que os países europeus vêm pensando dessa forma? Como que o Japão vem vendo isso? Então, escreva aí a sua opinião no seu caderno e aí retornaremos com a correção.
E aí, meus queridos, conseguiram colocar aí então a sua opinião, né, a sua resposta quanto a essa relação aí da China instalando bases militares e como que os países dominadores no mundo, no cenário global, vêm vendo essa situação? Vamos acompanhar aqui então na nossa resposta sugestiva. Então, sabemos que a China vem colocando bases militares na África, né? Na região ali do Djibouti, tentando colocar também no Oceano Atlântico, né? E assim por diante. É claro que isso aí é para exercer influência no futuro, né, nessa região, em caso de guerra, né, em caso de poder então fazer pressão sobre alguns países, né, e assim por diante. Então, claro que os países dominadores, como os Estados Unidos, França, Reino Unido, não vêm vendo isso com bons olhos. O Japão também, né, que é um inimigo aí histórico da China, né, então sabemos que também é um jogo de xadrez, né? Eles vão colocando as peças conforme aí as estratégias de cada país para poder então ter mais ou menos influência sobre os países dominados, que no caso o continente africano é praticamente todo ele dominado pelos países desenvolvidos, tá bom? A América do Sul também e alguns países asiáticos também. Muito bem, então nós falamos aí então sobre como que as relações da China, né? Como é que vem crescendo essas relações com os países africanos e qual a repercussão disso no cenário internacional, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Até o nosso próximo encontro.